Muito bem, amigos, estamos começando mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV, ao vivo para você. Prazer estar de volta com o nosso programa. Quero agradecer aos amigos Jones Paulo e o Alex que estiveram me antecedendo no programa deles até agora há pouco, fizeram um belo marketing do meu programa, me chamando de professor e outras coisas. Na verdade, a gente realmente, em todo esse período de vida, na história que nós temos na passagem pela RBS TV, SBT, Rede TV, enfim, a gente aprendeu muita coisa e pôde, claro, repassar. O Jones foi meu funcionário uma época no SBT e tivemos então o prazer de compartilhar algum tempo de serviço. Mas de qualquer maneira, minha gente, temos também muitos assuntos a colocar para vocês no programa de hoje. Hoje o Miller ofereceu uma oportunidade de fazer com que você interaja com a gente através do WhatsApp, está aí meu telefone, 9148-4045. Se você quiser também fazer algumas colocações para que a gente possa interagir no programa de hoje, está aí uma oportunidade. São as novidades que o Miller tem colocado na Imagem TV, inclusive essa novidade ele me fez baixar aqui no meu programa, no meu telefone, né? O programa da Imagem TV, posso assistir a Imagem TV em qualquer parte do mundo aqui, né? No celular. Muito bem, o Miller cada vez mais inovando e tem mais novidades pela frente ainda, podem aguardar que nós estaremos divulgando com certeza. E com ele participando desses programas desde o início, eu que faço parte da Imagem TV desde os tempos que ele ficava lá no centro, lá no edifício Cutia, entre outras partes. Nós estamos acompanhando e fazendo parte sempre do projeto da Imagem TV. E se Deus quiser, no futuro, quando ele estiver aí, mesmo na internet ou fora da internet, uma grande televisão, nós vamos estar lá de cabelinhos brancos, mas com o Miller participando e também trazendo todas essas informações. Eu tenho adotado no meu programa trazer a minha própria opinião. Vocês notam que quase não trago entrevistados. Mas adotei esta maneira de trabalhar porque eu acho que a opinião direta, formal, é realmente a melhor maneira de fazer com que você interaja melhor com a gente. Valeu, Jones, um grande abraço a vocês e obrigado então pela interatividade aqui. Alex, te cuida, tá bom? Acho que os ensinamentos valeram para você, tava legal a participação de vocês aí. Mas enfim, gente, rapidamente abrindo o nosso bate-papo com relação ao Papo Futebol, o nosso Internacional de Lages não começou bem o campeonato. Vocês viram uma derrota cachapante para a Chapecoense na primeira partida e depois a decepção do torcedor de ver o Inter empatar em casa com o Metropolitano e depois de sair na frente. Enfim, vamos torcer para que o Inter consiga engrenar nesse campeonato. A luta, pelo que a gente sabe, é para não ser rebaixado, não voltar à segunda divisão. Ainda é bastante cedo, há tempo para a recuperação. É lógico que cada jogo é um pepino, é uma batalha, é uma guerra. O próximo compromisso neste sábado contra o Figueirense não vai ser fácil. O Figueirense perdeu para o Marcílio Dias, vem de derrota e vai querer recuperar os 3 pontos perdidos em cima do Internacional de Lages. E a gente torce para que o Inter mostre a sua competência, que o time se reencontre em campo e mostre um bom futebol, porque o torcedor lagiano está realmente dentro de uma grande expectativa, mas ao mesmo tempo nesse início um pouco frustrado. Lógico que o pessoal sabe que não é fácil. Série A, os outros times já estavam muito mais organizados, com bastante história, e retomar assim de uma hora para outra numa participação logo na elite não é assim tão fácil, perdão. Mas enfim, tá aí o Internacional de Lages prontinho para esse terceiro desafio. É difícil sim, mas também não impossível. Os demais times de Santa Catarina a gente não vai comentar muito, porque a gente sabe, com único destaque para a Chapecoense, que terminou nesta segunda rodada sendo líder isolada com 6 pontos. Na combinação de resultados, nenhum alcançou então os 6 pontos da Chapecoense. Quem tem mais em segundo lugar tem 4 pontos, e assim então a Chapecoense hoje é líder isolada com 2 vitórias, 100% de aproveitamento, e enfrenta o Criciúma lá na Arena Condá neste domingo, tentando manter esta hegemonia dos 100%. E está também com o jogador Ananias como o artilheiro do campeonato com 5 gols. Tá aí então as diferenciações neste campeonato catarinense de futebol. Pessoal, nosso tempo hoje é bastante curto, mas eu quero realmente aproveitar, e o Miller também não se importa se a gente estourar um pouquinho. O carnaval vai começar. Nós estamos aguardando com expectativa tudo isso do carnaval. Todo mundo fala no Brasil de que o carnaval
Aliás, as coisas no Brasil acontecem depois do carnaval. Então, na verdade, eu estou torcendo para que termine a quarta-feira de cinzas, depois do meio-dia, quando todo mundo praticamente se reencontra com as suas funções, o seu trabalho. É lógico que não todos, muita gente já está desde o dia 1º do ano trabalhando muito, mas tem aqueles que tiraram as suas férias nesse mês de janeiro, mês de fevereiro e tudo mais, mas depois do carnaval, então, eu espero que no Brasil as coisas comecem a funcionar. Nós sabemos que os nossos deputados tomaram posse agora neste último final de semana, dia 1º, mas efetivamente também vão começar a trabalhar somente depois do carnaval, né? É basicamente isso que a gente sabe, porque agora tudo é questão de ajuste, é contratação de funcionários para gabinete, é planejamento aqui, é constituição das comissões, enfim. Os deputados estão se organizando em seus bastidores e só vão efetivamente começar a trabalhar na próxima semana, quando terminar então o carnaval. Nem na próxima semana, na outra ainda, porque quarta-feira de cinza se emendam tudo, porque normalmente os trabalhos deles vão até quinta-feira. É lógico que se eles quiserem quarta-feira e quinta, terão o que fazer nos seus respectivos postos de trabalho no Legislativo. Eu logo vou falar mais dos nossos deputados aqui. Mas falando das nossas obras de Lages, aliás, quero retomar um pouquinho do carnaval. O carnaval de Lages vai acontecer, minha gente. Vai ser neste final de semana, no sábado, lá na Avenida Presidente Vargas, o desfile de blocos. Se você quiser conferir, pode ir então na Avenida Presidente Vargas. Não é tudo aquilo que a gente ainda espera do carnaval lagiano, mas o pessoal com certeza a partir de agora vai se organizar melhor durante o ano, para que quando chegar fevereiro, com projetos prontos e tudo mais, vão estar bem mais preparados para enfrentar o carnaval aqui no município de Lages. E não temos dúvida que o carnaval de Joaçaba é o melhor carnaval de Santa Catarina. Como se organiza essa cidade juntamente com o Erval do Oeste, é coisa linda de ver o trabalho do pessoal, e Joaçaba consegue fazer o melhor carnaval de Santa Catarina. Quem diz que o de Florianópolis é melhor, eu duvido. Por ser capital, não será assim tão bom quanto é o carnaval de Joaçaba, que já tem uma história fantástica e mais uma vez este ano está fortemente preparado para fazer bonito. Eu quero tocar um pouquinho no assunto das obras do município de Lages. Recebi a informação esta semana de que a Avenida Ponte Grande nunca paralisou. A gente acha que sim, porque a gente foi conferir as obras lá e não havia nada acontecendo em termos de obras na Avenida Ponte Grande. A única coisa que a gente via em continuidade, e que aí também, isso é verdade, não parou, foi a construção das casas onde serão remanejadas as famílias que foram retiradas da orla da Avenida Ponte Grande. Então, nesse ponto, sim, estas obras não pararam, mas a Avenida Ponte Grande, elas não continuaram, deram sim uma paralisada, mas que a informação que nos chega a partir de agora é de que elas serão retomadas dentro da normalidade. Então vamos aguardar para que isso realmente aconteça. Nós queremos crer que as empresas envolvidas, o município, estão muito preocupados com essa situação e querem fazer então o restabelecimento normal do cronograma de obras da Avenida Ponte Grande. Vou torcer para isso e vou acompanhar. Outro trabalho que está sendo executado ali no município, aqui no município de Lages, e que está sendo bastante criticado por algumas pessoas que não entendem a importância da obra, é com relação ao cabeamento subterrâneo. Muita gente reclamando que fica poeira, pedra, buraco em frente das suas lojas ou em frente das suas casas, mas isso é uma questão de tempo. Logo tudo vai ficar muito bonito, porque vem aí, depois do cabeamento subterrâneo, a revitalização do centro de Lages. Tenho a certeza que logo realmente nós vamos nos orgulhar da beleza que vai ficar o centro de Lages. É pelo menos essa a perspectiva, este é o planejamento, este é o projeto. Então não fiquem hoje reclamando que fica pedra, sujeira, lama, seja o que for, realmente, quando se mexe em obra num centro de uma cidade, é isso que acontece mesmo. Então, eu não dou razão a essas reclamações temporárias, porque logo veremos tudo isso bem organizado e bem trabalhado. Então, minha gente, é mais ou menos isso. E com relação ainda ao cabeamento subterrâneo, temos a questão dos aditivos que a empresa está pedindo e está tendo uma pequena problemática, e as conversações entre o município e a empresa, e também envolvendo a Celesc, que precisam ser realmente fortes para que não haja nenhum prejuízo com relação a esta obra. Que as adequações e essas
esses aditivos pedidos pela empresa sejam restabelecidos, sejam feitos, seja como for, se entendam, porque o que não pode é causar impasse e problemas para o andamento das obras no município de Lages, que nós queremos ver elas dentro do cronograma e também feitas o quanto antes. É o que nós queremos. Nada disso de problemas ou impasses nas discussões por causa de aditivo ali ou por causa de problema ali. Queremos ver uma conversa franca entre vocês, empresa, município e todas as outras entidades, seja a Celesc, ou seja quem for, a Semasa, que estejam envolvidas neste processo do cabeamento subterrâneo, que se entendam. Queremos ver essa obra andando normalmente. Então, tem outro porém. O pessoal da Via Gastronômica está reclamando também da questão dos estacionamentos. Eles querem uma melhor distribuição dos estacionamentos entre as empresas que vão usufruir desse benefício da avenida da Via Gastronômica ali na Emiliano Ramos. Já falei outras vezes aqui que eu não entendo como é que em Lages todos os projetos que são feitos não contemplam o verde. Não há projeto ou proposta de plantio de árvores. Se vocês verem a Avenida Getúlio Vargas, a Presidente Vargas, todas as avenidas aqui do município de Lages, todas elas não têm a contemplação abundante de verde. E na Via Gastronômica, na Emiliano Ramos, não tem espaço nem para o plantio de uma flor, quanto mais um espaço para a plantação de árvore. Aliás, espaço tem, não tem planejamento e não foi feito. Quem sabe daqui para frente, daí vão ter que quebrar calçadas, fazer os buraquinhos direitinho para poder plantar árvore. Era o mínimo que se esperava para uma cidade futura que planeja também o verde e a natureza sendo contemplada. Mas infelizmente todos os projetos só se vê concreto e mais concreto aqui em nossa cidade. Fica dito para vocês. A questão da água, minha gente, é algo profundamente lamentável que esteja acontecendo aqui no Brasil. Ah, mas São Pedro não manda chuva, aquela história toda que o pessoal tem comentado de que a questão da chuva não está vindo para nós, ou pelo menos para nós aqui no sul do país até estamos com chuvas em abundância, mas o sudoeste e o sudeste do país estão realmente, essas duas regiões, sofrendo barbaramente com a falta de água. E nessa questão da falta de água nestas regiões, eu estou, como um ambientalista, não sou ambientalista nato, mas tenho o projeto Vida e Natureza e tenho acompanhado as questões ambientais de ponta a ponta, inclusive no mundo, com as principais informações em que tange o meio ambiente. A preocupação está bastante grande. Vocês não imaginam o quanto está preocupante, enquanto é grave a situação em São Paulo, naquela região toda. Há uma possibilidade de falta de água bastante grande a partir de agora, porque a recuperação daqueles reservatórios não vai acontecer do dia para a noite, não é uma chuva qualquer, são várias chuvas numa sequência de muito tempo para frente, isso é questão até de anos para a recuperação desses reservatórios, e eu creio, ou acredito, e até acho que não vão ser recuperados mais conforme eram no começo. Então é bastante preocupante estes estados sofrerem, essas regiões sofrerem com a falta de água. E olha, minha gente, um colapso nisso tudo não está descartado num futuro bastante próximo. Então, tudo que se via em filmes de ficções, quando se brigava pela água e quando estava faltando água nas grandes metrópoles, essas questões estão acontecendo agora, na realidade, aqui no nosso país, aqui no Brasil, que nós nunca poderíamos imaginar que isso poderia acontecer. Então, mesmo aqui na região sul, mesmo em Lages, mesmo em qualquer cidade do sul do país, você que está nos assistindo, comece a se preocupar. Nós também não estamos tão bem assim com relação à falta de água, embora não estejamos ameaçados ou na iminência como estão esses estados lá do sudeste e do sudoeste, inclusive do nordeste do Brasil, do norte. Bastante preocupante, sim. E diante disso tem também a crise energética, porque estes rios que estão secando lá nestas regiões também abasteciam as grandes hidrelétricas e todas elas estão operando em capacidade máxima, não é? É o que a gente tem ouvido por aí, capacidade máxima de operação dessas hidrelétricas. E se lá falharem, vamos ter também problemas com apagões e blackouts aqui no sul do país. Não imaginem que nós temos uma hidrelétrica aqui pertinho, tipo a da Itaipu, no Paraná, né? Ou a Barra Grande, aqui em Anita Garibaldi, que nós vamos estar tranquilo, sem problemas de falta de energia elétrica. Essa energia daqui é também distribuída para o resto do país. Então,
Não se surpreendam se daqui para frente nós não tenhamos aí sérios problemas de abastecimento, principalmente de energia, porque de água, ainda aqui no sul, nós estamos bastante tranquilos e com certeza vamos demorar para sofrer com esta questão. Vamos ver se tem alguma colocação aqui, como os amigos dizem no Zap Zap, né? O Miller colocou aqui. O carnaval será no dia 13, né, Miller? Mas é sábado, é sexta-feira, dia 13? Ah, tá certo, é na sexta-feira, agora eu falei que era sábado. Tudo bem, corrigindo então, o Carnaval de Lages, o desfile dos blocos, vai ocorrer na sexta-feira, dia 13, agora na próxima semana, então, aqui no município de Lages. Mas muito bem, encerrada essa questão de água, pelo menos você tem a consciência na sua casa de economizar energia e água, não desperdice. E se você tem uma fonte na sua propriedade, por favor, dê um jeito de protegê-la. Se você tem um riacho, um lajeadinho, seja o que for, plante árvores nas laterais, né? Porque nós precisamos preservar o quanto antes. E ainda só para concluir essa questão, eu não consigo entender como no nosso governo federal não existe um plano junto, talvez, com as Forças Armadas para o controle do desmatamento. Muito embora os estados do Sudeste e Sudoeste do Brasil e boa parte do Nordeste estejam hoje sofrendo com uma estiagem prolongada e com a possibilidade de um blackout da falta de água ou de uma questão muito grave com relação a isso, eu não entendo como é que não coíbem o desmatamento na Amazônia, e eu tenho certeza que neste momento as motosserras estão lá, os tratores e as máquinas derrubando árvore em cima de árvore. Não há um controle, não há um coibimento, não há uma fiscalização por parte do governo federal e nem muito menos ação. Agora estão trocando todos os ministérios, ninguém faz nada, é um período de transição e tudo mais. E tudo isso, então, acontece nesses bastidores sem que o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, seja quais forem os ministérios do governo federal, nenhum está trabalhando, atuando nesses controles. Devem estar fazendo a maior farra, por exemplo, na Amazônia, desmatando milhares e milhares de quilômetros, centenas e centenas de quilômetros com relação a isso. Eu acho que o Brasil está pecando e muito. Somente pessoas preocupadas com a ganância em tirar o que podem agora, porque sabem que se não faturarem agora e não estão preocupados com os agentes do futuro ou com a população futura, essa história toda que a gente fala que tem que se preocupar com o futuro. Não estão preocupados, estão preocupados com o agora, com a vida deles nesse momento, em faturar e explorar o que podem e enquanto podem, não é? Então o governo federal precisaria estar bastante atento com relação a isso, mas infelizmente não está. Ambientalistas estão fazendo o possível para alertar. Já se fala que os desmatamentos da Amazônia é que estão causando todos esses problemas da falta de água e essa crise energética, que também é uma falta de planejamento do governo federal e tudo mais. Nós vamos sofrer barbaramente com isso, mas mesmo assim não há uma operação de fiscalização efetiva como deveria ter. Assisti no Jornal Nacional, nesta quinta-feira à noite, mais de 20 minutos, quase a metade do programa, ou mais da metade do Jornal Nacional, falando da Operação Lava Jato e que está hoje denunciando mais e mais pessoas. Para a surpresa, e que não é tanta surpresa assim, empresários catarinenses também sendo presos na Operação Lava Jato, nesta falcatrua mais vergonhosa do país, e que está assombrando o mundo com relação a tanta corrupção. E a Petrobras tem sido realmente o grande ponto dos governos, talvez em função dessas operações de corrupção e de desvio de verba. Agora, a Operação Lava Jato tem revelado coisas assim impressionantes, com um fundo sem poço de dinheiro que foi tirado da Petrobras através de poucas pessoas que enriqueceram ilicitamente em função destas corrupções e de licitações mal feitas e tudo mais, aliás, muito bem feitas por eles, visando benefício próprio. Então, minha gente, a Operação Lava Jato revelou coisas ontem que a gente ficava imaginando como que não estão envolvidos. O próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, o tesoureiro do PT, a polícia foi até a sua casa, pasmem, foi à sua casa, ele não abriu a porta para a polícia para poder realmente receber
e prestar esclarecimentos, que era o que a polícia queria. Ouvi-lo com relação à Operação Lava Jato, já que ele estava envolvido como um intermediário para receber doações dessas empresas, mais de 200 milhões de reais, aliás, de dólares, não de reais, milhões de dólares, foram então para os cofres do PT, para as campanhas, e o tesoureiro foi chamado para prestar esclarecimento. Ele não quis abrir a porta. Pasmem, a polícia pulou o portão, pulou o muro e foi pegá-lo dentro da sua casa. Uma vergonha nacional, e foi repercussão violenta ontem, uma afronta realmente às nossas casas, quando vimos esta barbaridade realmente destas pessoas envolvidas e muita gente cada vez mais aparecendo furos e furos e furos. E ainda, por sorte, foi aprovada mais uma CPI da Petrobras que vai averiguar profundamente também essas questões envolvendo esse rombo da Petrobras. Uma vergonha nesse país, e eu imagino que não exista lugar nesse país, do menor ao lugar, do menor ao maior, que não exista algum tipo de corrupção ou desvio de verba pública. Botam a mão no dinheiro público como se fosse a coisa mais fácil do mundo, ou pelo menos estava sendo fácil. Acho que ainda estão achando que é fácil, mas pelo menos algumas coisas, e eu acho que ainda a Petrobras é só uma ponta do iceberg nesse país. De qualquer maneira, estamos vendo as revelações e entendendo o quanto tiraram dinheiro desse governo. E eu não sei como que isso não chega às esferas maiores. Espero que um dia ou outro se descubram tudo isso e nós possamos ter as revelações necessárias. Mas, felizmente, a Polícia Federal, o Ministério Público e muitos órgãos da Justiça estão começando a mostrar o que se faz nesse país e pegando realmente aqueles grandes, aqueles verdadeiros ladrões desse país. Porque os ladrões de fundo do quintal estão todos apodrecendo lá numa cela, numa cadeia, com 15, 20 presos junto com eles, né? Você rouba um sabonete numa farmácia, você vai preso e fica não sei quantos dias numa cadeia até ser solto. Mas é mais ou menos isso. Tomara, então, que nesse país as coisas comecem a ser reveladas o quanto antes e que a justiça seja feita também de qualquer forma. E, diante de tudo isso, nós estamos vendo aí, em função até desses rombos da Petrobras, aumentos exagerados dos combustíveis, e só Deus sabe o quanto ainda teremos que pagar essa conta dessa podridão, dessa corrupção, de tudo mais que nós temos que pagar. Tudo está sendo transferido para nós brasileiros, para nós consumidores, para nós eleitores. E aí, minha gente, por muito menos as coisas no ano passado, antes da Copa do Mundo, ganharam repercussão com vários manifestos da população no Brasil. Não quero aqui ficar fazendo nenhum chamamento para manifestos a partir de agora, porque a população brasileira está respeitando o país. Quem não está respeitando o país são as nossas grandes autoridades. Nunca a classe política esteve tão desvalorizada como está sendo a partir de agora não, já de muitos anos, mas muito mais agora. Os políticos precisam dar uma resposta para a sociedade e mostrar que sim, que tem os honestos e que tem os desonestos. E que, por favor, vocês que são honestos, provem de uma vez por todas por que receberam os nossos votos e por que estão lá como representantes legítimos da população. Então, são essas as questões. E em Lages, nesta quinta-feira à noite, um pequeno manifesto aconteceu num posto de gasolina ali no Coral, mas de qualquer maneira mostra insatisfação. Até a semana passada, quando eu estive viajando em Chapecó, eu consegui abastecer o meu carro aqui a R$ 2,94, se eu não me engano, o litro da gasolina. Hoje está R$ 2,40. Uma vergonha, minha gente, quase 50 centavos a mais em 2 semanas a gente tem que pagar. E ainda vem novos aumentos por aí. Até onde eu não sei, mas eu que não imaginava ver o litro da gasolina ultrapassando a barreira dos R$3, agora já estou apavorado que pode ultrapassar ainda este ano a barreira dos R$4. O litro de gasolina. Então vejam bem, e não é por falta de combustível, não é por falta, se tudo isso fosse pela falta do combustível, ainda, mas não é por falta. Tem gasolina sobrando no Brasil e nesse mundo, e nós sabemos disso. Tem muita gasolina sobrando, muito combustível sobrando. E o aumento é exatamente para tentar pôr de volta tudo o que foi roubado aos cofres públicos desse país, principalmente na Petrobras. Então temos que repor a custa do nosso trabalho. Além disso, novos aumentos de impostos no PIS, no COFINS, entre outras coisas. Tudo isso, então,
onerando o povo brasileiro, sem contar no aumento da energia elétrica. E aí vem, claro, o efeito cascata em tudo isso. Vocês esperem para ver o quanto vão aumentar os alimentos, tudo que for. Já estão falando em aumento de bebidas, aumento de cigarro, aumento de... Isso é tudo bem, mas aumento de comida vem aos montes. Vem aumento de frete, aumento de tarifa de ônibus, de passagem aérea, seja o que for. Eu quero ver como é que vão controlar a inflação. Eu quero ver os números da inflação no próximo mês, no próximo mês, no próximo mês. Quero ver o quanto vão maquiar para dizer que a inflação não aumentou e que está aumentando em níveis satisfatórios, como tem feito o governo. Espero que este novo ministério do governo que vão cuidar das finanças do Brasil, esse ministério realmente, esses novos nomes possam dar a resposta que o povo brasileiro precisa no mundo das finanças e da economia desse país. É triste, né, minha gente? Vamos falar um pouquinho de política. Estamos bastante satisfeitos e felizes com a possibilidade não, com a questão real, realmente, de termos aí mais um deputado estadual. Fernando Coruja foi empossado como segundo suplente, assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, se juntando à força do Gabriel Ribeiro, que foi empossado no dia 1º como titular. Então, desta maneira, estamos assim bastante satisfeitos com relação a termos mais um representante. Vou torcer muito para que Gabriel e Fernando Coruja, aqui em Santa Catarina, que agora engordam então a nossa representatividade na Serra Catarinense, possam fazer um belíssimo trabalho e vamos torcer e muito. Fernando Coruja, a gente tem uma expectativa de que ele permaneça durante os 4 anos, pois 4 deputados estaduais foram chamados para o primeiro escalão do governo do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo chamou, e eu tenho a impressão de que Fernando Coruja vai ficar os 4 anos como representante, embora não tenha sido eleito na primeira, seja o suplente, mas vai permanecer, mesmo como suplente, assumindo e cuidando de uma cadeira na Assembleia Legislativa e cuidando de nós também aqui na Serra Catarinense. E lá em Brasília, a Carmen Zanotto, também cuidando dos interesses de Santa Catarina e da nossa Serra Catarinense nas partes que tocam a questão federal. Vamos torcer para que os nossos 3 representantes, e olha que havia tempo que a gente não falava de boca cheia, temos 3 representantes na esfera política de Santa Catarina, um titular na federal, um titular na estadual e agora o suplente também reforçando esta representatividade. Muito bem, parabéns então ao Fernando Coruja, parabéns ao Gabriel, parabéns a Carmen Zanotto. Agora, vamos aguardar qual vai ser o desempenho de vocês. Vamos sim cobrar e estar atentos às ações, porque a Serra Catarinense só não precisa de representatividade também. Ela precisa de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação por parte dos senhores deputados estaduais e a Carmen Zanotto como deputada federal. Assunto bastante interessante que surgiu nesta semana. Só para colocar para vocês, o nosso amigo Márcio Pamplona, presidente da Associação Rural de Lages, está na sua último ano de gestão juntamente com a sua diretoria. Mas ele está retomando um grande projeto que chama-se Arena Multiuso. Esse projeto já foi propalado há um ano ou 2 atrás e foi ventilado na possibilidade de ser executado junto ao Parque Conta Dinheiro, uma arena multiuso com a capacidade para 15 a 20 mil pessoas e que poderão lá fazer grandes eventos de qualquer gênero em área coberta, com o povo bastante acomodado e tudo mais. A ideia está sendo retomada, pois o projeto já está pronto, o que precisa agora é viabilizar a questão de verbas. Espero então que possam haver conversações, reuniões futuras entre o município, a associação rural e também o governo do estado de Santa Catarina, e se for preciso buscar verba federal, para que então seja executada a arena multiuso. E um grande benefício já viria, por exemplo, na Festa do Pinhão, que esta arena multiuso fariam lá os shows nacionais e as pessoas poderiam pagar à parte. Entrar no Parque Conta Dinheiro com um valor menor e, se quiser assistir o show nacional, pagaria um outro preço entrando no pavilhão da Arena Multiuso. São ideias que poderão ser muito bem aceitas no futuro, caso então esse projeto seja executado. Eu já estou aqui chamando a atenção das nossas autoridades para que possamos dar continuidade a ele e que possamos dar sustentação e apoio para que ele seja realmente executado. A nossa coxilha rica
está passando por um momento bastante delicado, porque está com problemas nas suas estradas para o escoamento da produção. Houve um estímulo muito grande para que se plantassem também grãos na Coxilha Rica. Os proprietários atenderam, são 4 a 5 mil hectares de plantio de grãos e que agora precisam ser colhidos. Já foram instaladas 2 cooperativas dentro da Coxilha Rica, uma mais lá dentro e outra mais aqui perto da entrada da Coxilha, mas já tem 2 cooperativas, a Cooper Campos e a Cooperplan já estão com os seus silos instalados e precisam armazenar os grãos. E as estradas, claro, o governo do estado entrou de sola, juntamente com o município de Lages, para que consigam dar condições de trafegabilidade e que esses grãos sejam escoados. Não só os grãos, os produtores de gado também sofrem muito para escoar as suas produções em épocas de feira de gado e tudo mais, para a retirada dos animais das suas propriedades tem sido também algo bastante difícil. E vocês já devem saber, vai sair o projeto de asfaltamento da Coxilha Rica. Serão 27 quilômetros de asfaltamento dentro da Coxilha Rica, exatamente para contemplar estas famílias que hoje estão produzindo grãos e que produzem também o nosso alimento através do agronegócio. E muita gente fica dizendo que Raimundo Colombo só vai fazer o asfalto porque fica na porteira da sua fazenda e que vai contemplar. Gente, para quem conhece, eu não conheço ainda a Coxilha Rica na totalidade, mas para quem conhece, sabe que a porteira da fazenda do governador João Raimundo Colombo fica no outro lado de onde vai sair o asfalto. Não chega nem perto. E isso, então, são coisas de pessoas que não têm conhecimento, que ficam falando bobagem por aí. Então a gente está aqui reforçando que o asfalto é no outro lado da fazenda dele e fica muito distante. E para quem ainda não sabe, a Coxilha Rica são 100 quilômetros quadrados, 100 mil metros quadrados que existem de terra ali na Coxilha Rica. Então tudo é muito grande e a fazenda do Raimundo fica num lado, o asfalto vai ser no outro. E esse asfalto poderá também servir para futuramente contemplar, se tivermos a autorização da usina de Paiquerê, que se agora não for aprovada e não tivermos a possibilidade de construir mais uma usina aqui na região da Serra Catarinense, nós vamos ficar realmente bastante preocupados com relação a isso, mas de qualquer maneira está aí então a perspectiva. Muita gente contra, outros a favor, mas nessa crise energética do país que está vindo por aí, eu acho que não teríamos alternativa a não ser também construir novos projetos para a possibilidade de termos mais energia no futuro. E fechando o nosso assunto de hoje, o turismo na região dos lagos está se tornando realidade. É um assunto que eu tenho colocado aqui há bastante tempo com relação ao turismo na região dos lagos, e agora, com uma verba vinda de uma emenda do ex-deputado Onofre Agostini, coisa assim de R$800 mil, que ainda é muito pouco, mas com isso eles vão conseguir construir uma sede de uma associação para tratar disso e vão construir alguns piers, algumas atracações junto à margem do Rio Pelotas, do alagado do Rio Pelotas, em função da barragem da Enercan, da Baeza, da Barra Grande, ali em Anita Garibaldi. E assim, o turismo, que há 10 anos demorou para começar, poderá começar a ser explorado nas margens do Rio Pelotas, e aí quem sabe possamos então visualizar mais uma alternativa de renda para a região da Serra Catarinense, porque quem não conhece ainda o alagado do Rio Pelotas, embora a gente tenha que ver todo um desastre ecológico que aconteceu, ali a gente pode imaginar que ficou também bastante bonito. O alagado, com aquela expansão, também tem as suas belezas, porque de um lado o desastre ecológico em função do alagamento que matou muita da mata ciliar, muito das margens da mata ciliar, essas árvores se perderam, inclusive araucárias centenárias. Mas de qualquer maneira, ficou de certa forma bonito e o turismo começa a ser explorado. Vamos torcer para que tudo isso aconteça e nós possamos então ver tudo isso sendo explorado de maneira bastante efetiva e torcer para que o turismo se expanda na nossa Serra Catarinense. Isso que eu não falei do turismo da Serra da Coxilha Rica, falei só da exploração de grãos e falei da exploração do agronegócio com os nossos animais, criação de gado e tudo mais, e cavalos. Mas o turismo na Serra, na Coxilha Rica, é algo que precisa, de uma certa forma, urgentemente ser incrementado. Esse turismo é bastante difundido na Europa e tem gente em Lages que não conhece a Coxilha Rica. E, para quem não sabe, visitantes europeus estão vindo todos os meses
aqui na Coxilha Rica. Isso é coisa abissal, até uma coisa extrema, que a nossa região serrana e também o estado de Santa Catarina não explore mais organizadamente a questão do turismo aqui na Coxilha Rica. Enfim, são assuntos que nós temos que ir debatendo. O Jones já falou mais uma vez aqui do aeroporto em Correia Pinto. Eu estou cansado de bater nesse assunto e não vou deixar de falar, porque exatamente enquanto eu não ver tudo isso funcionando de forma sistemática, não vamos deixar de falar. O aeroporto em Lages também está sofrendo adaptações e nós queremos definitivamente ver em Lages, ver na Serra Catarinense, pelo menos um voo regular. Nós estamos vendo que Navegantes está recebendo novas empresas, o oeste do estado, lá em Chapecó, novas empresas aéreas e cada vez mais se expandindo. E, inclusive, Chapecó, eu que estive há pouco tempo lá, está para internacionalizar, está com um pedido de internacionalização do aeroporto em Chapecó. Imaginem os senhores como é que esta cidade cresceu tanto com relação aos serviços aéreos. E nós, aqui na Serra Catarinense, não temos nenhum voo diário ligando nenhuma capital, nem mesmo Curitiba, nem mesmo Porto Alegre e muito menos São Paulo. E o nosso sonho é para que pelo menos nesses próximos meses haja então a providência de que tenhamos um voo regular para São Paulo. É muito pouco ainda, mas é um começo. Estamos aguardando então as providências de nossas autoridades. Não só as políticas, mas também das nossas autoridades empresariais, que eu sinto que estão muito acomodadas com relação a essas iniciativas e essas necessidades que a Serra Catarinense ainda carece no campo econômico. Aí entram então as autoridades empresariais que devem trabalhar em conjunto com as políticas para essas grandes conquistas. A nossa parte no campo da formação de opinião está sendo feita. A nossa imprensa está cobrando, a nossa imprensa está atenta a essas ações e nós precisamos fazer com que tudo isso seja mais efetivamente trabalhado, que as nossas autoridades deem as respostas que nós precisamos para o desenvolvimento da nossa região. Chega de dizer que a Serra Catarinense tem um baixo IDH e que é a região mais pobre do estado de Santa Catarina. Precisamos dar a volta por cima e provar que isso tudo ficou realmente no passado. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um paulochagas.net aqui na nossa Imagem TV. Até lá!